Dentre as evidências de vida após a morte, os fenômenos mediúnicos se destacam. Informações que seriam simplesmente impossíveis de serem obtidas de outra forma. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo, e quando se fala em vida após a morte, muitos ainda estão aguardando aquela prova única e definitiva de que isso realmente existe. Mas e se hoje já contarmos com um conjunto de evidências que apontam nessa direção? É o que argumentam os pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, que este ano, em 2023, lançaram este magnífico trabalho, Ciência da Vida Após a Morte. Pesquisadores do NUPS, Núcleo de Pesquisa de Saúde e Espiritualidade, liderados pelo professor titular em Psiquiatria, Dr. Alexander Moreira Almeida, que já publicou centenas de artigos científicos que foram citados milhares de vezes. Os pesquisadores citam inclusive o grande naturalista Charles Darwin. Darwin foi questionado sobre qual seria a prova definitiva da seleção natural. E veja o que ele respondeu. A seleção natural dificilmente admite prova ou evidência direta. Ela será aceita apenas por aqueles que pensam que ela conecta, que ela explica parcialmente grandes classes de fatos. Ou seja, segundo Darwin, não seria possível provar a seleção natural de forma direta, mas se observássemos o conjunto de fatos que essa teoria explica, isso nos levaria a aceitá-la. E a teoria, para alguns teoria, para outros realidade, da vida após a morte, segue por enquanto na mesma linha. Se não temos, para alguns, ou para muitos cientistas oficiais da ciência materialista, digamos assim, muitos não aceitam que já existam provas concretas. Mas um conjunto de evidências, isso não podemos negar. É o que argumentam estes pesquisadores. E eles citam diversos tipos de fenômenos, como os fenômenos mediúnicos, que abordaremos neste vídeo, aparições, experiências de quase-morte, casos sugestivos de reencarnação, evidências que se reforçam mutuamente e apontam numa mesma direção. Realmente, nossa memória, nossa consciência, nosso caráter sobrevive à morte física. Para um observador mais atento, bastaria analisar a produção mediúnica do grande Chico Xavier. Grande médium brasileiro, teve uma infância muito pobre, estudou até o ensino fundamental, trabalhou como servidor público até a aposentadoria, psicografou mais de 500 livros, que venderam mais de 60 milhões de cópias. Não ficou com nenhum centavo de direito autoral, teve uma vida simples até o fim. A psicografia de Chico Xavier, por exemplo, traz fatos impressionantes, informações precisas, uma produção diversificada em prosa, poesias, cartas, livros. Chico Xavier, em algumas ocasiões, psicografou mensagens diferentes, simultaneamente, cada uma com uma mão, e às vezes até por psicofonia ele dava uma terceira mensagem, falava uma terceira mensagem, o que é impressionante. Ele também dava comunicações em línguas que jamais conheceu, inclusive em línguas antigas, como o sânscrito. Ele deu mensagens até em braille. E o Chico, ele tinha a rotina, durante muitas décadas, pelo menos 2 vezes por semana, ele ia à casa espírita e ele psicografava cartas de parentes desencarnados, de presentes. Fez isso por muitas décadas, em média 6 cartas em cada sessão. E isso realmente produziu um conjunto de provas muito importante. Vamos citar aqui 2 casos dos mais documentados relacionados a estas cartas psicografadas pelo Chico. Os pesquisadores de Juiz de Fora, do NUPS, estudaram as cartas ditadas a Chico Xavier pelo espírito JS, que foi um estudante de medicina que desencarnou muito jovem num acidente de trem. Os pais viajaram mais de 500 quilômetros para assistirem às sessões de Chico Xavier.
só forneceram para o médium o nome de JS e o nome de sua mãe. Na terceira sessão de psicografia, os parentes receberam uma carta psicografada por JS com 29 informações verificáveis, ou seja, informações precisas que Chico não tinha tido acesso. Nomes de parentes, lugares, detalhes da vida em família que JS teve com os pais, gostos relacionados à sua infância. Chico também menciona na carta um desejo que o pai de JS tinha de que ele trabalhasse num hospital atendendo crianças pobres. E, além disso, Chico Xavier, na carta psicografada, cita algo que somente o pai de JS sabia. Um pensamento que vinha tomando conta desde que seu filho falecera. Ele secretamente vinha ruminando a possibilidade de dar cabo da própria vida e não tinha falado isso nem para a esposa. E na psicografia aparece um alerta de JS, dizendo ao pai: não desejes morrer só para estar junto a mim. A equipe do NUPS também analisou 13 cartas psicografadas por Chico Xavier, atribuídas a um jovem de iniciais JP, estudante de engenharia que se afogou aos 24 anos. E analisando as cartas, a equipe identificou 17 informações extremamente precisas e verificáveis entre sobrenomes, datas e eventos familiares, referências a gostos e interesses de JP, detalhes das circunstâncias do dia da sua morte. E o que ficou interessante neste caso é que, ao longo destas cartas, quanto mais o Chico psicografava cartas deste espírito, mais a linguagem se assemelhava à forma como JP se comunicava em vida, provavelmente porque estava havendo cada vez mais um estreitamento da sintonia mediúnica. E este caso também trouxe 3 comunicações do tipo drop-in, ou seja, espíritos que se manifestavam nestas psicografias, mas não estavam relacionados com nenhum dos presentes ali na sessão. Outros espíritos que aproveitavam aquela oportunidade para trazer informações. Informações que depois foram verificadas pela equipe do NUPS. Então, estes espíritos trouxeram, no caso 3 espíritos, trouxeram informações sobre o seu nome completo, nome dos pais, data de falecimento, local onde o corpo físico estava sepultado. Como é que Chico Xavier poderia ter acesso a tantas informações? E o doutor em Teoria e História Literária, Alexandre Caroli Rocha, em sua dissertação de mestrado pela Unicamp, Universidade de Campinas, ele abordou a obra Parnaso de Além-Túmulo de Chico Xavier. Nesta obra, a primeira obra psicografada de Chico Xavier, ele traz a psicografia de dezenas de poemas de vários autores diferentes, autores com estilos diferentes. E o doutor Alexandre percebeu em seu trabalho que realmente só um especialista em literatura conseguiria identificar as inúmeras semelhanças, os inúmeros padrões no estilo que Chico Xavier conseguiu reproduzir em sua psicografia destes diversos autores. Por exemplo, Alexandre analisou os 31 poemas de Augusto dos Anjos, um grande poeta brasileiro, que Chico psicografou no livro Parnaso de Além-Túmulo. Todas as psicografias de Chico seguiam um padrão de versos decassílabos e outros detalhes formais complexos que só um especialista consegue identificar. Como que um jovem, que na época Chico tinha 22 anos, como que um jovem com 22 anos, que na época trabalhava como caixeiro num armazém, que não tinha acesso à biblioteca pública, cidade muito pequena, que só tinha 5 livros espíritas em sua biblioteca particular nesta época, como que ele teria acesso a estas técnicas de versificação? Não é à toa que, na época, outro escritor brasileiro chamado Monteiro Lobato declarou que se Chico tivesse ele sozinho produzido todos os poemas de Parnaso de Além-Túmulo, ele poderia requisitar quantas cadeiras quisesse em qualquer academia de letras.
O Dr. Alexandre também estudou obras de Chico Xavier atribuídas ao escritor Humberto de Campos. E mais uma vez, o Dr. Alexandre conseguiu identificar não só o estilo e o conhecimento que o autor tinha quando encarnado, mas também várias referências diretas e até veladas a obras que ele publicara em vida e, pasmem, inclusive a obras que na época da psicografia de Chico Xavier não tinham sido ainda publicadas. Parece que o autor espiritual quis ele próprio dar uma prova da imortalidade a todos nós. Também são conhecidas as referências que Chico Xavier psicografou nas obras do espírito André Luiz à glândula pineal, antecipando em alguns anos conhecimentos científicos que não estavam disponíveis. Não se sabia nada, quase nada sobre a glândula pineal, essa glândula que está bem no centro do nosso cérebro. E nas obras de André Luiz já aparecem referências claras do papel da pineal na secreção de hormônios e da sua importância em geral no nosso sistema neural. O que falar também dos estudos grafológicos que foram feitos com a psicografia de Chico Xavier. Estudos conduzidos por peritos forenses, que constataram a habilidade que Chico Xavier tinha em algumas psicografias de reproduzir perfeitamente a letra do espírito que estava se identificando, letra que ele tinha quando encarnado, e não só a letra, inclusive a assinatura, que foram constatadas a veracidade por peritos forenses em caligrafia. Seria muito difícil imaginar quanto tempo, dinheiro, energia Chico teria que gastar se isso fosse realmente uma fraude. Teria que ser composta uma estrutura muito complexa para fraudar e para ter acesso a tantas informações diferentes que ele trouxe por meio da sua mediunidade. E aí também precisamos considerar o caráter do Chico. A vida que ele levou fala por si só e já espantaria para quem tivesse o mínimo de sensibilidade qualquer possibilidade de fraude, de engodo. A produção mediúnica, portanto, de Chico Xavier é uma grande contribuição neste corpo de evidências que aponta para uma só direção. Realmente, a consciência sobrevive à morte do corpo físico. E não considerar estes fatos, não estudá-los, não ponderá-los, pode converter, parafraseando o grande filósofo Arthur Schopenhauer, pode converter o cético num simples ignorante. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, que estas informações valham aí o seu like, o seu comentário. Compartilhar este vídeo com alguém também nos ajuda muito. Vou deixar na tela final 2 vídeos também sobre Chico Xavier. Um que fala sobre uma grande alegria que Chico Xavier teve fora do corpo físico, em 1943. E um outro vídeo que fala sobre Lorde, um cãozinho que Chico Xavier teve e que lhe salvou numa ocasião, que era um cãozinho muito amado por Chico Xavier. Vocês vão gostar. Alegria, você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!